Ontem estava eu passando no Twitter. Ontem pra vocês, né? Pra mim é hoje. Enfim, tava hoje olhando no Twitter e eu que me deparei, né? Eu tinha até deixado um comentário mais cedo pra o próprio Mike Benz, quando ele fez uma postagem. Eu mostro pra você que postagem foi. E aí eu tô passando e eu comecei a ver várias pessoas compartilhando esse vídeo do Mike Benz. É um vídeo de 4 minutos e meio. Várias pessoas compartilhando assim. E várias pessoas surpresas com o ocorrido. Uma dessas pessoas é o Nicolas, deputado federal. Vídeo obrigatório. Entendo o que está acontecendo no Brasil. E aí o Mike Benz está relatando nesse vídeo como braços do governo americano acabam por ajudar na confusão. Ele cita o próprio Departamento de Estado, ele cita a USAID, ele cita o NED. Eu fiquei assim olhando, vi vários comentários e eu vi como as pessoas não têm, nenhum conhecimento disso. Ao longo do vídeo depois ele mostra outro que são várias ONGs, aí já bota no meio Atlantic Council, isso, e o Wilson Center, etc. Inclusive o Pacheco foi no Wilson Center, acho que ano passado, com uma palestra. Depois foi chamado de canto para conversar sobre algumas coisas de Brasil, de Agenda Verde. Aí o Mike Benz compartilhou isso daqui. Ele mesmo se compartilhou, né? O vídeo ali original. E ele fala assim, ó. Se o Departamento de Estado de Biden, a USAID, o NED e as 1000 ONGs financiadas pelo governo americano, né, no Brasil, não tomarem as ações abaixo sobre a proibição do Twitter no Brasil, a Câmara dos Representantes dos Republicanos pode zerar todos os seus programas. Assim, a tradução tá ruim. Ele tá falando o seguinte: se os republicanos quisessem, eles poderiam levar para a Câmara esse debate e pedir para cortar o orçamento desses 3 grupos. O Mike Benz, ele está preocupado com o Brasil? Não. O Mike Benz está preocupado com o governo americano utilizar o seu dinheiro? Não. Mas o Mike Benz sabe que esses mesmos 3 grupos acabam também por prejudicar o Trump. O Mike Benz também sabe que esses 3 grupos prejudicam o Trump. O que ele está falando poderia ajudar a liberdade no Brasil? Poderia. Mas é importante que você entenda qual é a preocupação dele. Ele está preocupado com o país dele. Mas isso não significa que é ruim para o Brasil. E eu já te explico. Mas, continuando. O McCall, que é um republicano, deve ser imediatamente removido do cargo de presidente da Comissão de Relações Exteriores do Partido Republicano, a menos que se comprometa a realizar uma audiência pública sobre o papel do Departamento de Estado, da USAID e do NED na censura do Brasil, intime todas as agências e participantes e prenda todos os principais funcionários para entrevistas transcritas. Nada como o tempo. Nada como o tempo. Esses assuntos de relações internacionais, ONGs, eu venho tratando com vocês sobre isso, gente, há muito tempo. Muito tempo. E eu sempre tento falar bem com o pé no chão. Falando, ó, eu não falo, tá acontecendo, levando para as pessoas. Mas não, olha isso aqui, olha o que o USAID tá fazendo. E mostra exatamente o que o USAID tá fazendo. Olha o que ele tá fazendo, etc. No mês de abril, quando teve o episódio do Twitter Files, tinha muita gente de gritaria. Gritaria. E eu falava naquela época o seguinte: ó, pessoal, eu acho que o momento que está acontecendo abre uma janela para a gente tentar discutir no Brasil a aprovação de alguma lei, de algum projeto que nos ajude, sabe, a tentar nem que ir pelas beiradas. Porque o que eu tava falando em abril? Eu falava, ó, gente, a gente tá vendo como as ONGs ligadas aos Soros, no final do dia, sempre atrapalham as pautas conservadoras. E naquele mês de abril, as ONGs ligadas aos Soros, inclusive, estavam contra o Elon Musk. Teve um processo que foi movido por uma ONG específica. Está no Atlas, quem for lá vai ler. Vocês não devem lembrar mais, né? Vocês têm memória ruim. Mas enfim, eu falava, pô, a gente pode pegar esse movimento e tentar fazer isso.
Porque, querendo ou não, isso vai resolver, sabe, a dor, a principal dor que vocês têm no coração, não vai resolver. Mas eu acho que vai ajudar. Aí eu falo, pô, às vezes o pessoal tem que levar um pedaço da unha. O pessoal quer um braço inteiro. E eu fiquei batendo na tecla, ó, pô, vamos tentar aqui falar uma coisa em relação a essas ONGs, um projeto que contemple a soberania nacional, isso é importante. E naquele momento, foi uma delegação de parlamentares brasileiros para os Estados Unidos. Se falou muita coisa. Mas eu não vi falar de um assunto que, para mim, era o principal. Eu não vou saber em quais eu falei mais de um vídeo. Mas para provar que eu realmente falei isso, né? Então, muito obrigado aqui ao Guilherme Melo e o Felipe da Resistência. Deve ter sido no vídeo do dia 7. O Kim Paim falou que se pudesse fazer um único pedido pro Trump, se ele fosse eleito, era: tire o dinheiro da USAID. Uma coisa só uma. Tire o dinheiro da USAID. Paula, o Kim Paim leu direto o relatório do Atlantic Council. Não tem muitos dias, ele esmiuçou isso em vídeo. Se Trump voltar e tirar pelo menos a USAID das costas do Brasil, já ajuda muito. Tá todo mundo assim, nossa, com as revelações do Mike Pence. Tá todo mundo assim, oh meu Deus. E poxa, a gente tá falando isso aqui há um bom tempo. Aí agora eu quero puxar a questão do interesse dele, que é ligado aos Estados Unidos. Imagine se os nossos deputados tivessem ido aos Estados Unidos com um pouco mais de conhecimento, falassem, ô galera aí dos republicanos, deixa eu dar aqui uma dica pra vocês. O pessoal aí que vocês estão vendo que tá sabotando vocês, pô, ele também tá atrapalhando no Brasil. Então, vai ser bom por dois. Isso aqui não tem nada a ver com o judiciário nem nada, mas são grupos que atrapalham o Brasil e não é de hoje. A USAID atrapalha o Brasil há mais de meio século, muito mais de meio século. Muito mais de meio século. Na década de 60 já tinham denúncias da atuação da USAID contra o Brasil. Na década de 60 pra cá, gente. Então era a oportunidade de você ir, cara, uma coisinha aqui, uma coisinha colar. E não pode ficar só preso na parte de liberdade de expressão. A própria questão da agenda verde é um caminho. Então, imagine os deputados lá, você conseguir, os caras falam, cara, pô, peraí, isso aqui vai nos ajudar até para melhorar o diálogo, etc. Então, e eu fiquei vendo ontem, né, a quantidade de gente surpresa com as revelações do Mike Pence. Ele também comentou, eu comentei nesse tweet aqui dele. O engraçado é que tanto a junta militar de 64 no Brasil quanto a de 2022 receberam ajuda direta da CIA para chegar ao poder. Ele tá fazendo a crítica, tá comentando. E a gente tem dossiê sobre isso, né? 64. Questão do Dulles, o que ele fez, Ibad, Van Haslocker e várias outras pessoas, a própria Bucha. Aí eu quero entrar no ponto. As pessoas aí que ficaram surpresas com essas revelações ao longo do dia de ontem. Vocês que têm memória fraca, né? Sei lá, eu sinto às vezes que o pessoal não valoriza o Atlas da forma que deveria valorizar, porque eu falo, é o único registro histórico que existe no Brasil. Eu não tô reclamando, não tô aumentando, é o único, gente, não tem outro, é o único livro de história que existe no Brasil, é o Atlas. Da história recente, é o único. No mês de abril, o maior capítulo de todos é Elon Musk e Twitter Files. É quase metade do Atlas, tomou conta de metade do mês. Tem um capítulo que é a orquestração internacional. O que está acontecendo hoje é um desdobramento. Esse cenário ele foi sendo criado, diversas mãos, diversos braços. Você vê, olha a tese. O Brasil está sofrendo um ataque orquestrado internacional fascista do Orbán, Netanyahu, Elon Musk. Tenta jogar o sistema político contra o Supremo para salvar Bolsonaro e deixá-lo no jogo. Depois vem o Jamil Chad. Elon Musk é uma ameaça à democracia, num plano orquestrado com a extrema-direita. Ele corrompe o termo liberdade para abrir a porta ao direito de fazer mal, de odiar, de discriminar, de oprimir. A Daniela Lima meteu a tese, né, que Elon Musk está espalhando uma estratégia de articulação internacional de radicais da direita. Todas essas matérias, todos esses comentários precederam a inclusão do Elon Musk no inquérito das fake news. Começou ali. As coisas foram crescendo. E agora, em agosto, 4 meses depois, o Twitter foi suspenso.
Rede internacional de extrema-direita usou Twitter Files para propagar a versão bolsonarista de ditadura no Brasil. O Schellenberg ali, né? Lá na capa. Lá do Van Hatten. Aí eu tava lá o PT, ó. Ataque contra o Brasil. Aí botava Elon Musk no meio, Trump, Milley, Bolsonaro. Ali é Orbán, na verdade. Orbán, Steve Bannon, Netanyahu e Bolsonaro. Twitter faz do Brasil base da extrema-direita para rebater guerra e desinformação. E o Jamil Chad empurrando lá de fora. Nosso porta-voz extraoficial da ONU. Aí, nesse mesmo tópico, e aqui vai conectar ali com a questão do Mike Pence, o SID, NED, Departamento de Estado. Após esse tópico, a orquestração internacional tem a verdadeira orquestração. Aí o que é que estava sendo debatido? Vejam só. Elon Musk, falando de boa pergunta. Nesse vídeo, que circulou bastante ontem, que as pessoas, meu Deus, estava se falando do Atlantic Council. A Texas Lindsay está ali, ó. Por que o Atlantic Council, um think tank de extrema-direita, extrema-esquerda dos Estados Unidos e grande interveniente no complexo industrial de censura, está a fazer lobby pela censura na América Latina, né? E no Brasil? Por quê? Aí o Elon Musk falava, rapaz, boa pergunta, eu também quero saber. E olha quem é aquele rapaz, se não o Mike Pence. A gente tinha comentado isso em abril, né? Sei que eu sou persona não grata na direita, eu sei que vários deputados não gostam de mim, mas eu falo assim umas coisas às vezes que, sabe, eu trago umas informações que são relevantes. E o curioso é que essa denúncia do Mike Pence dessas agências, ela não é de 2024. Ele colocou na época, ele publicou a nota, tá ali na direita, ó. Veio do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Escrevi sobre o departamento e os recortes da CIA pressionando o Brasil a se tornar um estado de censura há cerca de 2 anos atrás, né? Com as redes por trás disso. Aí era essa matéria aqui, ó. Censura de mensagem de texto financiadas por dólares de impostos dos Estados Unidos. Ele falava várias coisas. Dentro dessa matéria, tinha inclusive o documento oficial do SID, publicado, com diretrizes. Documento oficial, assim, o que ia fazer. A gente comentou tudo aquilo ali em vídeo na época. Bernie Sanders discutindo com o governo Biden, como o governo Biden enviou a CIA mais o secretário de Defesa ao Brasil. O Brasil está e esteve nas mãos do Departamento de Estado. Faz com que todas as ações pesadas com o Twitter e Elon Musk façam mais sentido. A Ashley, né? A gente comentou isso no mês. Dias antes, né? Uns 20 dias antes, final de março, antes do Twitter Files rolar, quem é que estava no Brasil? O diretor da CIA. Tradicional cooperação entre Brasil e Estados Unidos, em especial no combate à desinformação e o fortalecimento das instituições democráticas. Em abril, com quem o Mauro Vieira estava? Com a... Como posso falar, né? A administradora. Quem comanda a USAID? Temas centrais. Presença do Brasil no G20, saúde, educação, desenvolvimento sustentável. O Mike Pence, ele deu RT na postagem dele em 2023. O que eu estou dizendo é que os programas dos Estados Unidos, no SID e NED, estão financiando redes de censura visando Elon Musk e o Twitter no Brasil. Seus salários, seus impostos financiam censura nos republicanos da Câmara do Brasil. Mais uma vez, Mike Pence, né, fazia lá comparativo. Aí, no final de abril, o que é que estava sendo noticiado também? Lula disse nessa terça que quer um encontro entre presidentes democratas para montar uma estratégia internacional contra a extrema-direita. Os Estados Unidos, que eram um espelho da democracia, da coisa em ordem, do respeito às instituições, está do jeito que está. E isso foi crescendo ao longo dos meses. No final do mês, o Jamil Chad já falava, brasileiros vão propor ação dos Estados Unidos contra movimentos antidemocráticos. Essa reunião do Lula com outro chefe de Estado vai ocorrer às margens da Assembleia Geral da ONU. Chamou Macron, Pedro Sánchez, principalmente o Biden, se der pra ele ir. Todo mundo tá indo. Isso vem sendo dito há muito tempo. Mas às vezes, o olhar... Gente, isso é uma verdade e eu acho que ela precisa ser superada. A direita brasileira
tem que deixar de ser vassala dos Estados Unidos. Tem que parar de bater continência para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não são aliados. Os Estados Unidos não são aliados. Assim também como a Rússia não é. Assim também como aquele país vermelho comunista não é. Não viva no maniqueísmo de por que você não gosta da Rússia, do bloco eurasiano, os Estados Unidos é o seu aliado. Não é. As coisas que acontecem são cíclicas. Se o Departamento de Estado atua agora, foi o mesmo Departamento de Estado que atuou na década de 60. Só que eu não sou a Brasil Paralelo, então o que eu falo não tem tanta relevância. Mas na época a gente comentou com notas oficiais, dossiê. Teve presença de comunistas no Brasil? Teve. Soviéticos? Teve. Mas a CIA estava no Brasil na década de 60. Mas o Lincoln Gordon, embaixador, meteu dinheiro no IBAD. Mas Júlio de Mesquita Filho estava lá em Miami avisando como seria o golpe. Mas em 20 de janeiro de 62, Júlio de Mesquita Filho já estava discutindo o golpe de Estado. Como é que a gente sabe disso? Na página 144 do Estadão da Tarde, do dia 14 de abril de 64, Júlio de Mesquita, tu é ególatra, que ele assume. Eu sei que a narrativa que tá é porque era para salvar o Brasil do comunismo, mas não foi bem assim. Ou a gente começa a mudar nossa visão das coisas e começa a entender que o mundo é um pouquinho mais complexo, que o Lula não é o super comunista, ele pode até ser o super comunista do Foro de São Paulo, mas ao mesmo tempo, o Lula adora um globalismozinho, que é como a direita fala, que eram as denúncias que a esquerda no passado fingia, né? A luta contra o imperialismo é real, gente. Não adianta querer tapar o sol com a pedra. Não são aliados. Ah, mas é o Deep State. Mas daí o Deep State tá lá e nunca vai desaparecer. Se você gosta do Trump especificamente, é uma coisa. Você tem algum tipo de simpatia com alguns membros do Partido Republicano, é outra coisa também. Porque você ainda tem os neocons, que a política internacional deles é intervenção. Temos que começar a entender. Se a gente realmente quiser ver o Brasil um dia, um país soberano. Aí, no tópico ainda do Twitter Files, tem um que se chama O Adeus de Coríbico. Foi graças ao Coríbico, um jornalista que mora na Rússia, acho que ele é russo, não sei se ele não, acho que ele é americano, que mora na Rússia. O nome dele, né, ele deve ter os parentes russos, né? E se tá na Rússia, com certeza ele tá alinhado, né? Não acho que ele estaria na Rússia se ele não tivesse alinhado às ideias do BRICS. Mas nem por isso eu vou desconsiderar o que o Coríbico tem a falar. Em abril de 2023, foi para acompanhar o Coríbico, ele tinha revelado uma matéria que saiu em um jornal americano, jornal político, onde um jornalista chamado Alexander Burns contava dos bastidores do encontro do Lula com o Biden. E já se falava ali, em abril de 2023, revelava-se que tinha ali uma movimentação para criar uma frente nacional, para combater a extrema-direita, etc, tudo mais. Então, assim, várias e várias coisas acontecendo. Não, essa aqui é a matéria. O plano de Lula, uma batalha global contra o trumpismo. A gente já falou dessa nota várias vezes. Ontem tava o pessoal assim, chocado com as revelações do Mike Pence. Não, gente, isso tá rolando tem um tempo. O pessoal tem que, né? Tem que começar a estudar um pouquinho, né, pegar assim as coisas. E pegar lá o Atlas de abril, tá ali, ó. O índice só da parte do Twitter Files. O que tá acontecendo hoje é um desdobramento do mês de abril. Olha isso aqui. Só para contextualizar, né? Acho que é bem relevante. Sem provas, Bolsonaro diz que o Brasil nunca esteve tão perto de ditadura. Então, Reações parte 3. Reações parte 3 acho que é depois que o Elon Musk... Não, é antes do Elon Musk... O cadeia pro Elon Musk é o tópico que a gente fala quando ele entra no inquérito, né? Virar alvo do inquérito. Mas tava ali Bolsonaro falando, né? Sem provas. Sem provas. Assim como foi a época do Fica em Casa. Na época do Fica em Casa, sem provas, Bolsonaro falou várias coisas que o tempo deram razão para ele. No tópico cadeia pro Elon Musk, na primeira notícia, Anatel deixa operadoras de telefonia de prontidão para a retirada do X do ar. Olha que engraçado também. A galera ontem tava surpresa com a questão do
ainda do Mike Benz, das denúncias, os grupos que ele estava falando. Quando teve a questão, o início do inquérito, saíram essas matérias. A Polícia Federal disse que investigados fizeram transmissões ao vivo no Twitter, mesmo com contas suspensas. A Polícia Federal diz que Twitter está permitindo reorganização da milícia digital. Nessa matéria do Paulo Capelli, do Metrópolis, estava disponibilizada o relatório. Um pedaço do relatório. Lá dessa percepção da PF. Uma história que é utilizada até os dias atuais para mostrar, né, os problemas do Twitter no Brasil, os problemas da extrema-direita, etc. Você pode ter certeza que tem cheiro de Atlantic Council. Olha qual é a história. E é uma história que eu acho que eu já contei tantas vezes e eu sigo contando, porque até hoje eu sinto que a direita não sabe contar, não sabe entender os eventos. É a história que envolvia Carlos Alberto dos Santos Cruz, o general Santos Cruz. Ficou evidenciada a estrutura e métodos envolvidos pelo gabinete do ódio. Tem capacidade de amplificar os ataques a alvos selecionados. Resumidamente, Santos Cruz passou a ser o alvo de ataques ao referido grupo pelo fato de acreditarem que ele exercia uma possível ingerência na Apex, contrariando interesses das pessoas ligadas à denominada ala ideológica. A história que envolve a Letícia Catelani. Ela queria encerrar contratos, o Santos Cruz não queria, teve uma briga, etc. tudo mais. Um ano depois dessa confusão, 1 ano e 1 mês depois, em junho de 2020, tem o estudo do Atlantic Council que leva à derrubada de várias contas no Facebook e fortalecendo a tese do gabinete do ódio. Por isso que eu faço tanta questão de mostrar, cara, olha o que aconteceu, olha o que realmente aconteceu naquele caso da PEC do Santos Cruz, como foi a demissão, quais eram os contratos que a Catelani tinha cortado, não tinha cortado, o que veio depois disso daqui que levou à demissão do Santos Cruz. Na verdade foi no mesmo período, que foi ele divulgando o Danilo Gentili divulgou a entrevista que o Santos Cruz deu para Vera Magalhães, falando de regulamentar as redes sociais. Se você não conhece a história do que aconteceu, você vai ficar o tempo todo sem entender nada. E tá tudo registrado ao longo do tempo. Aqui repetido, né? Mas a gente tá falando, pô, tem uns grupos aí que estão atrapalhando. Aí, sobre entender a história, Caio Junqueira escreveu uma análise de 5 parágrafos que cada um tem 2 linhas. Essa é a análise mais perspicaz que eu já li em minha vida. O Brasil virou o país dos juízes. Virou? É. Tudo começou no julgamento do Mensalão, quando Joaquim Barbosa puniu a esquerda, virou herói da direita. Barbosa passou o bastão para Sérgio Moro. Ele prendeu a maior liderança de esquerda viva no país e também virou herói da direita. Chegou ao poder um novo juiz, o ministro agora, que promovido a ministro do Supremo pela direita, né, o Temer de direita, virou herói da esquerda ao vigiar e punir a direita. Em todos os ciclos políticos deste século, um juiz se destacou e influenciou os rumos do país. São amados e odiados, são vilões e são heróis, mas como dizia um dramaturgo francês, o bom senso nunca terá heróis. Bom, não está errado o que o Caio Junqueira diz quando todos os grandes ciclos deste século XXI. O problema é que no século XX e no século XIX, nós também tivemos grandes ciclos que mostram que se o Brasil, que o Brasil virou o país dos juízes, foi agora, foi no século XIX. Foi no século XIX. Não foi agora, foi no século XIX. Senão você não vai conseguir entender o que está ocorrendo. Quando eu coloquei isso daqui porque a notícia que eu peguei está aqui, mas onde a gente comentou mesmo para valer foi no Atlas de novembro do ano passado, que foi quando a gente fez primeiro esse vídeo, dossiê Burschenschaft, a maior sociedade secreta do Brasil, as famílias e os oligopólios nacionais, e depois um complemento, dossiê A Bucha, ela ainda existe entre nós, Bolsonaro versus Bucheiros, a reforma e o consórcio. Para quem não sabe, a Bucha, ela precede a instauração da República no Brasil. A Bucha nasce e é um formato que lembra até os eventos atuais, uma força estrangeira que traz informação, às vezes ajuda na parte do financiamento, que é o que o Júlio Frank falava que fazia, que ele não é, o nome dele verdadeiro não era Júlio Frank, enfim, o alemão veio para o Brasil, fundou uma sociedadezinha, né,
um grupo de rapazes. E aí a bucha surge lá em 1830, pouco depois, junto aí à chegada do liberalismo no Brasil. É a bucha que está por trás da criação do Partido Liberal, diversas coisas, do próprio fortalecimento da Faculdade do Largo do São Francisco, a Faculdade de Direito, que diversos juristas bem famosos estudaram lá. E aí a bucha por anos vai criando um movimento, e é esse movimento que dá origem à República. Não é que os militares foram lá e deram um golpe, não. A bucha cria esse movimento, operacionaliza os militares e vai lá e toma o poder. Já no governo do... Assim, no primeiro governo que instaurou, você tinha Rui Barbosa, era bucheiro. Campos Salles, era bucheiro. Quintino Bocaiúva, bucheiro. Barão do Rio Branco, bucheiro. Grupo esse ainda da bucha, que tinha conexões com o sistema financeiro internacional via família Rothschild. A gente já falou sobre isso. Você chegou de paraquedas. Família Rothschild, a história do Brasil começa na independência, talvez até antes. Mas se lembra que o Brasil, certa vez, tinha que pagar 2 milhões de libras para Portugal? Libra não é moeda de Portugal, nem muito menos do Brasil. Naquela época não tinha banco central para você pegar dinheiro emprestado. O Brasil pegou com os Rothschild. É um fato concreto. Sabotaram o Barão de Mauá, diversas pessoas. Em 1898, renegociou a dívida. Quando o Brasil comprou o Acre, que foi comprado, quem negociou foi o Barão do Rio Branco. Quem financiou foi o Rothschild. Quando teve o problema das commodities, o preço subindo e caindo, quem prestou dinheiro em 24? O Rothschild de novo. Depois teve o Henry Lynch, que continuou no Brasil, operacionando, fazendo 1001 coisas. É o mesmo padrão. Sistema financeiro internacional, com os liberais, junto a setores do judiciário. Foi isso que criou a República. A República Brasileira foi criada pela elite liberal paulista. O PRP, Partido Republicano Paulista, comandou o Brasil, que era o partido da bucha. Por 13 anos, o presidente foi Olavo Egídio Souza Aranha, o patriarca da família Setúbal. A filha dele, a Francisca, vai casar com Paulo Setúbal. A família Setúbal é a família do Itaú. É a mesma coisa. O Itaú que tá aí, tendo lucros sensacionais na era Lula. Acorda, cidadão. Acorda. Você quer entender o problema? Então entenda de verdade o problema. Entenda, sabe? A gente tem que sair, gente, dos Estados Unidos aliado, conservador nos costumes, liberal no negócio. A gente tem que sair um pouco disso, começar a entender as coisas com um pouco mais de profundidade. Aí, essa matéria aqui de 81 da revista Manchete, isso aqui a gente está comentando de novo quando a gente está falando do Dulles e o contexto de 64, essa matéria até falava, a Revolução de 32 contra o Vargas veio pelas mãos da bucha. Um bucheiro era Júlio de Mesquita, o avô. O Júlio de Mesquita filho, o filho dele, também era bucheiro. Júlio de Mesquitinha, meu Deus do céu, além de 64, que eu já falei atrás, está envolvido na Revolução de 32. São as mesmas pessoas, as mesmas famílias. Quem é que criou o termo Gabinete do Ódio? O Estadão, numa matéria da Vera Rosa, em setembro de 2019. Se você não conhece a sua história, a história do seu país, a história de como chegamos aqui, você vai ficar o tempo todo rodando, não vai chegar em lugar nenhum. Só que eu não sou a Brasil Paralelo, né? Aí não me levam muito a sério. Mas tudo bem, mas eu pelo menos mostro o que eu tô falando. Não tô falando, não tô inventando coisas. Mas tá ali. E aí falava também da participação da bucha na década de 60, no que rolou. A gente comentou sobre, inclusive, outros vínculos que tem aí de outras famílias de banqueiros, que até os dias atuais também estão aí. Sabe? Então, assim, é um ciclo que vai se repetindo e vai se repetindo. Então, quando eu vejo o Caio Junqueira falar, não, os eventos deste século, o Brasil virou, não, cara. O Brasil foi fundado. A República Brasileira foi fundada numa aliança entre o setor jurídico, a USP, a mesma USP que está aí até hoje, que depois só ganhou reforços, né? Com FHC, SEBRAP, o dia da Fundação Ford, 1969. É a elite do mundo jurídico que vem da USP, junto com a elite liberal, que grande parte também estudou na USP. Inclusive, a USP foi fundada, né? O papel dela, porque começa lá a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Depois vem a USP mesmo, né? Vai São Paulo. E toda a turma dos bucheiros ajudaram nesse processo, a própria família dos Mesquita. Então, todo esse processo se junta com sempre com apoio
de forças internacionais. E não é qualquer tipo de força. É aí e vai se repetindo. Todos os grandes eventos do Brasil seguem esse padrão, sem tirar nem pôr. Aí ontem eu vi muita gente compartilhando esse negócio aqui do Capelli, falando, ah lá, o comunista Capelli, etc, tudo mais. Mas eu vou te falar, o Capelli não tá tudo errado não nesse tweet aqui, ó. A Embaixada dos Estados Unidos comenta impasse entre Supremo e o Twitter. Liberdade de expressão é pilar em democracia saudável. O Capelli fala, quem são vocês para falar de democracia? Vocês lideraram golpes contra todas as democracias do continente. O país que só permite 2 partidos, os 6 e o meia dúzia, quer dar aula de democracia? Não se metam nos nossos assuntos internos, respeitem o Brasil. Tá tudo errado, não. Realmente, os Estados Unidos adora dar um golpezinho. Ave Maria. A direita tem que dar uma amadurecida, tem que entender o que está acontecendo. Tem que começar a entender que o Brasil está sozinho, gente. O Brasil está sozinho. Você pode talvez ter um aliado, uma pessoa especial. O Trump é aliado, tá? Mas os Estados Unidos, enquanto país, não é aliado do Brasil. Não é, e não vai ser. Nunca foi. Essa turma está preocupada só em explorar os outros. E aí você também, eu peço de coração, não tem esse tipo de comportamento. Eu fico vendo assim as coisas que acontecem no Brasil. Eu sinto às vezes que ninguém quer resolver nada. Cara, eu leio uma postagem dessa, eu falo, bicho, nem a história recente as pessoas lembram mais. O cara falando assim, ó, o único homem que compreendeu a real dimensão da porcaria que estamos metidos, Roberto Jefferson. O cara que ajudou na confusão. Foi isso que o Roberto Jefferson fez. Ajudou na confusão. Mas e como é que ajudou? Bom, se eu precisar te contar a história dos 300, do que o Roberto Jefferson fez, deixou ele fazer tudo mais, não, velho. É da murro em ponta de faca. Já foi contado inúmeras vezes. A Sarita fala, rapaz, compreender que todo mundo compreende. Até quem defende o cara. Adiantou compreender e meter o louco? O que ele ganhou com aquele surto? Foi jogado numa prisão e até a saúde ficar lastimável. E não resolveu nada. Fico sentida com a situação, não imite o que ele fez. Aí o cara diz, vou te dizer o que ele não ganhou. A pecha de covarde. Ai... Depois que você fala que a mente é revolucionária, não adianta. Aí você não tem que torar isso daqui, ó. Leonardo Siqueira, do Partido Novo. Ali embaixo primeiro. O que Bolsonaro falou sobre a censura contra o Twitter? Como sempre. Olha a palavra. Como sempre. Nada. Só abre a boca quando é pra defender o projeto familiar dele. Como sempre. Bom, eu vi que a Tsuga até colocou uma postagem de Bolsonaro de 2019. Mas eu não precisei trazer, porque no vídeo já tá o que o Bolsonaro falou, por exemplo, em abril. Então, quando você usa o termo como sempre, é como se o cara sempre tivesse calado. O que é uma total mentira. Então, assim, as pessoas não querem resolver nada. As pessoas querem, talvez, estar certas, querem descontar sua raiva, mas ninguém tá preocupado muito assim. Cara, vamos tentar aqui melhorar um pouco as coisas no Brasil, vamos tentar trazer um mínimo de normalidade, etc, tudo mais, sabe? Vamos tentar ver. Eu falei, desde que começou a questão da Folha de São Paulo, falei, cara, se tiver um entendimento que o inquérito deveria chegar ao fim, eu já ficaria muito feliz. Para muitos aí é um nada, não significa nada. Eu ficaria bastante feliz se o inquérito chegasse ao fim. Nossa, ia dar cambalhotas. Ia dar cambalhotas. A Tsuga até diz, ó, Bolsonaro já vem falando sobre a censura de modo geral desde 2019. Enquanto as pessoas do seu partido, o Partido Novo, pediam seu impeachment. Bolsonaro colocou dele na reta muito antes de você, né? Pra só agora vocês pegarem a rebarba e fazerem disso bandeira política, igual o Deltan Dallagnol. Eu não consigo entender como as pessoas ainda aturam o Deltan Dallagnol, bicho. Não tem condição depois de tudo que o Deltan aprontou. O Deltan tinha que estar rezando 100 Ave-Marias todos os dias e 200 Pai Nosso de perdão para ver se daqui a 10 anos alguém perdoa ele. Não tem condição uma coisa dessa. E se você tenta explicar, o povo não entende. É um momento de união. É um momento de união. Eu tô vendo a união. O pessoal só tá surfando politicamente. É bem incrível. Eu gosto de postagem mais ou menos assim, ó. Já chegando aqui no final do vídeo. É impressionante o silêncio das entidades de mercado de capitais, CVM e grandes instituições financeiras. Tal decisão pode representar um risco jurídico para todo o mercado, pois abre uma brecha jurídica do tamanho de uma baleia. Eu acho que a CVM vai fazer alguma coisa? Não.
Agora, de coração, eu acho que tem muita gente no mercado. Eu acho que tem muita gente no mercado que não tá feliz com os rumos do Brasil. Eu acho que tem muita gente no mercado, vou até botar aqui assim. Acho que tem muita gente no mercado que, por exemplo, não concorda que para você poder listar uma empresa na Bolsa de Valores, você tem que ter pessoas da diversidade de minorias no conselho da empresa. Eu acho que os caras não queriam isso. A empresa é privada, eu quero botar quem eu quero. E eu acho que você, né, impedir esse tipo de ação, que está conectado totalmente à agenda ESG, é uma ação que você poderia unir a pauta conservadora junto ao mercado. Aí você pergunta, o que isso tem a ver com o Twitter? No primeiro momento, nada. Mas, querendo ou não, você está gerando, né, pontes. Você está, olha só, resolvendo um problema do mercado. Você está, querendo ou não, combatendo ideologias diversas, inclusive de gênero. E você está criando pontos lá na frente para, cara, quando você tiver uma demanda, às vezes tem alguns fatores, você fala, pô, cara, olha só, te falei isso daqui, te falei aquilo outro, te falei aquilo outro. Pô, me ajuda aí. Não é pra fazer nenhuma maldade, não. Pô, mas me ajuda aí, sabe? Pô, já olha o que tá acontecendo. Conversa com as pessoas que você conhece, pô, pra gente voltar a ter um pouco de normalidade, um pouco de paz e conseguir trazer apoios, sei lá, de alguns grupos com um pouco mais de influência no Brasil. Quando você olha pra direita hoje, me diz aí, qual grupo de influência apoia a direita? Qual grupo? Grupo de influência que eu digo é grupos que pertencem ao establishment. A direita tem algum dos três poderes? Não, esse aqui, tem um dos três poderes a direita realmente tem nas mãos. Não tem o executivo. Não tem o legislativo. Muito menos o judiciário. A direita tem as forças? Não tem. A direita tem a imprensa? Não tem. A direita tem o empresariado? Não tem. Tem o mercado? Não tem. Tem o agro. Que agro? O agro está preocupado em boletar, vendendo para comunada, vendendo commodity. Nem para falar que é um produto que está sendo industrializado, nem isso. Sabe? Por que está sendo feito? Então, às vezes, gente, são assim, pequenas medidas que no primeiro momento não vai ter nada a ver assim, com o Twitter, mas talvez lá na frente, você vai juntando um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, talvez pelo menos a liberdade ela não diminua, ela se mantenha um pouco mais estável. Eu, pelo menos, quando olho o Brasil, eu acho que eu consigo ter uma visão um pouco melhor que outras pessoas, porque eu tô sempre registrando, né? Tô sempre revisitando coisa antiga, vendo, relendo. E você vai ver na história e fala, cara, o Brasil parece que só piora, velho. A economia só piora, a insegurança piora, a falta de liberdade só piora. Até quando a gente ficar nessa do só piora, só piora, só piora, ninguém quer ver um pouquinho de melhora, mesmo que seja só um tiquinho. Então botar a bola no chão, começar a entender, às vezes começar a lidar com esses problemas em paralelo. Lá na frente, talvez a coisa possa melhorar um pouquinho, mas tem que ter um pouquinho mais de, sabe? De entendimento das coisas. Um pouquinho mais de entendimento das coisas. Abandonar um pouco o discurso do lavar a alma e começar a pensar, poxa, como é que a gente pode fazer para trazer o empresariado? Tentar entender nossas demandas, quais são as demandas deles que possam fazer parte das nossas demandas. O que podemos fazer para trazer pessoas para o nosso lado sem passar por cima dos nossos valores, sem passar por cima das coisas que nós defendemos. Quando o Rumble saiu do Brasil, uma galera falou, isso é importante mesmo, o Rumble tem que sair. Agora o mundo vai saber o que está acontecendo no Brasil. Mudou o quê? Nada. Agora tá saindo o Twitter. Cara, o seu Twitter é muito mais importante do que o Rumble. Eu só quero que o Twitter... Se o Twitter voltar, eu já tô mais feliz. As pessoas muitas vezes só valorizam aquilo que elas perdem. Eu fico assim olhando, gente, o Twitter ele é importantíssimo em termos de debate público, assim, troca de ideias. Lá ainda tem muita troca de ideia, lá ainda tem muita informação que o povo vai compartilhando, fica sabendo de coisas, sabe? É uma lástima perder o Twitter. E eu digo para todo mundo, esquerda, direita, a quantidade de coisas que eu aprendi vendo o que a esquerda discute, meu Deus do céu. Nossa, diversas coisas. Diversas coisas. Tem gente que nem gosta. Se ficar vendo aí, eu fico vendo o que a esquerda tá falando, eu quero entender. Quero entender se os seres humanos também são brasileiros. Por mais que eles me odeiem, eu vou lá, vou tentar entender. Pelo menos tentar entender qual é a dor deles. Ou tentar entender o que eles falam do governo Lula. A própria visão do governo Lula, né? Eu falo, cara, talvez não seja bem assim como o pessoal tá narrando. Tem que olhar talvez isso, talvez aquilo outro. Se não fosse as denúncias da esquerda, talvez não tivesse tentado, né, essa proximidade entre o Lula e o Biden, essa vassalagem com o Partido Democrata, com o Macron.
Tem que botar a bola no chão, entender os processos. Até pra na hora, se um dia tiver a oportunidade de conversar alguém do Partido Republicano, falar, ó, cara, vai resolver a liberdade do Brasil? Não. Mas mandar a USAID embora, nossa, até a agenda verde se enfraquece. Enfraquece os zongueiros, que o tempo todo aí estão atrapalhando. Tem caminhos para melhorar um pouquinho as coisas. Solução, eu não tenho. Não tenho a mínima. Eu queria ter uma solução. Eu não tenho. Sei da indignação de muita gente. Mas peço, reflitam muito bem sobre o Brasil, sobre os caminhos, sabe? Deputados também, se algum por um acaso assistir, bota a mão na consciência, deputado. Tenta entender as coisas, pô. Dá uma profundidade maior pro trabalho de vocês, sabe? Usem a caneta que vocês têm com mais sabedoria. Porque eu fico por aqui. Deixa que ganhe beijo. Hoje tem a sabatina da Marina Helena, 6h30 da tarde. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Sabatina igual essa não vai ter em nenhum outro lugar. Sabatina com um cara que tem memória. De perguntas capciosas. Vote em mim no iBest, né? Te peço, primeiro link da descrição. E se gosta do meu trabalhão e ainda quiser me ajudar, posta no canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. Kimpai.com.br, que estamos sempre aí provando, é o único registro da história brasileira. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!